Com a complexidade da vida, sempre foi comum ver a maioria das pessoas, principalmente os jovens, buscarem dos meios de prazer uma forma de se distanciar dos problemas cotidianos. Cigarros, drogas e bebidas são os mais comuns, mas somente a pornografia e a masturbação são os meios mais fáceis e de maior disponibilidade. Com o advento da internet de alta velocidade, as pessoas começam a ter acesso em larga escala de cenas de sexo em diversos formatos em poucos minutos. Então o cérebro humano, diante do excesso, reage da mesma forma que o cérebro de um viciado em drogas. Segundo dados de material produzido pelo Quantas Pesquisas e Estudos de Mercado, a pedido do canal a cabo Sex Hot, para traçar um perfil de quem consome pornografia no Brasil, tanto homens como mulheres consomem pornografia. Cerca de 22 milhões de pessoas assumem o consumo, sendo 76% de homens e 24% de mulheres. 58% das pessoas têm menos de 35 anos, 44% dessas pessoas estão namorando, e 56% não estão em relacionamento algum. Por classe social, 14% representam a classe A, 49% representam a classe B e 37% a classe C. Na situação atual, a pandemia de Covid-19 tem apresentado reflexos que vão além da questão de saúde pública. Na economia, milhares de empresas demitiram pessoas por conta da crise. Na questão ambiental, o isolamento social fez diminuir os níveis de poluição do planeta. Agora, outro lado curioso aparece. O consumo de material pornográfico aumentou nas últimas semanas, e isso é o que afirma o Pornhub, em um dos maiores sites do gênero. Após liberar o conteúdo premium por 30 dias na esperança de fazer as pessoas ficarem em casa, o portal de vídeos pornô viu seu tráfego aumentar em 18%. Os picos de acesso coincidem com as datas de implantação de quarentenas em diversos países ao redor do mundo. No mundo todo, japoneses, americanos e sul-coreanos são os que mais consomem. 35% dos seus downloads são pornográficos. O dia preferido da maioria dos usuários é domingo. 1 em cada 4 pessoas que entram em sites pornôs é mulher. De acordo com The Week, a indústria pornográfica movimenta no mundo 97 bilhões de dólares todos os anos. Os pornôs apenas nos Estados Unidos é responsável por quase 13% desse montante, e a internet por metade disso. O terrível processo de corrosão. Partindo para a corrosão neural derivada da pornografia e da masturbação, o uso constante da pornografia afeta diretamente no sistema de recompensa do nosso cérebro. Ou seja, são necessários estímulos cada vez maiores para manter o mesmo pico de prazer, semelhante à dependência das drogas. No caso do vício da pornografia, são necessárias imagens progressivamente mais chocantes, transformando aos poucos o usuário de pornografia comum, em aspas, em um consumidor de pornografia infantil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa passa a ter problemas com ereções naturais, sendo obrigado a usar outros meios para conseguir a ereção, como necrofilia, zoofilia, homossexualismo e por aí vai. Segundo Rachel, que é uma PhD em neurociência e uma das pesquisadoras deste assunto, essa área contribui para a capacidade de aprendizado e de memória de cada pessoa, essa área específica do cérebro. Mas a pornografia põe em comprometimento a habilidade de adquirir novos conhecimentos e de se lembrar de coisas triviais, que é a redução da capacidade cerebral de fato. Para além, existe o excesso de pensamentos causado pelo estímulo dos neurotransmissores diante do conteúdo pornográfico. Isso vai deixar o indivíduo sujeito à excitação rápida, disfunção erétil, suicídio e principalmente a negatividade quando ele vislumbra o próprio reflexo. Outras áreas diretamente afetadas pela pornografia são os lobos frontais, ou seja, a pessoa é prejudicada na capacidade de julgar as consequências das suas escolhas. Sendo assim, um assíduo usuário de pornografia se torna impulsivo na busca de uma oportunidade de satisfazer o seu vício. As relações sociais também são diretamente afetadas pelo uso da pornografia. Para o usuário, o efeito obtido pela masturbação e pornografia se torna mais importante que relacionamentos reais. E as consequências disso tudo? Algumas pesquisas feitas nos Estados Unidos e na Europa relatam efeitos percebidos com o uso da pornografia e o ato da masturbação. Entre eles, a gente pode elencar aqui a violência contra a mulher, comportamento sexual agressivo, o desenvolvimento de vícios, a busca por estranhos meios de estímulo, a disfunção erétil, ereções instáveis e idealização do sexo a partir das cenas assistidas, nas quais
Todos têm belos corpos e estão sempre disponíveis para todo tipo de sexo, abalando a autoestima dos indivíduos e gerando prejuízos aos relacionamentos amorosos, por meio de cobranças, comparações e situações de desrespeito, nas quais um dos parceiros pode ser forçado a fazer algo que não deseja, dificuldade no cumprimento das atividades diárias, menor disponibilidade do parceiro para a interação, etc. Estes são males comprovados cientificamente. Além de todo este mal, a masturbação também oculta seus feromônios, que são hormônios relacionados com a atração sexual. Diminui muito a testosterona circulante, te deixa cansado, preguiçoso e causa até depressão em alguns casos. Além disso, pode causar sim dependência e vício, assim como a pornografia. Outra descoberta também recente e importante do mundo da ciência é a chamada plasticidade neural. Estudos descobriram que estímulos direcionados tendem a fazer uma espécie de trilha no cérebro. O órgão aprende caminhos que vão se repetindo e, pouco a pouco, alteram a própria forma que o indivíduo tem de enxergar os outros. Isso explica o fato de muitos não conseguirem lidar com as pessoas senão sob o aspecto sexual. Explica também o curioso fenômeno de disfunção erétil entre os jovens americanos. Acostumados com estímulos visuais e aditivos em pornografia, eles modelaram o próprio cérebro para o sexo tal como retratado nos filmes. Como consequência, não conseguem sequer ter uma ereção em um relacionamento sexual de verdade, no qual contam coisas muito mais importantes que o sentido da visão. Agora, como buscar a restauração? Entre as principais técnicas para evitar a pornografia e a masturbação estão: primeira, técnica do aterramento. Faça quando estiver prestes a sucumbir à pornografia e à masturbação. Faça uma contagem regressiva, por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. Pausadamente e intercale com respirações profundas e lentas. Descreva 5 cores que estão ao seu redor, por exemplo, o livro azul, a mesa marrom, a caneta vermelha. Mantenha os seus olhos fechados e escute 5 sons que estão próximos a você. Por exemplo, o som do vento, a janela abrindo ou fechando, os ruídos da rua, o rádio. Segunda técnica. Técnica do esvaziamento mental. Sente à mesa e feche os seus olhos. Agora, busque não pensar em absolutamente nada. Coloque um despertador para avisar quando atingir os 10 minutos. Com o avançar do tempo, procure ficar mais tempo. Terceira, planejar o dia. Planejar o dia é essencial porque você tem uma visão mais ampla do que fará no decorrer do dia e pode preencher as lacunas do ócio com ações produtivas, por exemplo, estudar, fazer pequenos trabalhos domésticos, ler, praticar exercícios físicos, etc. Quarto, ter cuidado com a autoconfiança excessiva. Deve-se ter cuidado para não confiar demais nas vitórias derivadas do esforço, pois você pode baixar a guarda, então fique atento. E por fim, quando se consegue vencer o vício da pornografia e da masturbação, contempla-se o aumento da energia e disposição. Isso, em geral, é sentido nos primeiros dias, por não estar ejaculando diariamente e desperdiçando sua energia vital. É esperado que gradualmente a pessoa se sinta com mais vigor. O aumento da memória. Muitas pessoas afirmam que sua memória é muito melhor do que antes. Maior clareza mental. Menos dispersão e lerdeza para processar as ideias. Menor tendência a se perder no meio das tarefas. Menos propensão à procrastinação. E melhora na autoestima. Talvez por não estar mais sobrecarregando sua mente com o sexo e comparando seu corpo ao de outras pessoas, talvez por estar armazenando sua energia e não a desperdiçando, talvez as duas coisas e muito mais. Lembre-se, a nossa tarefa não é convencer, é apenas informar.